Boa noite, minha gente querida, meus irmãos, meus amigos. Vamos começar. Livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Caridade. Ser caridoso é ser útil ou benéfico a si mesmo. A caridade bem entendida é Deus distribuindo amor pelas nossas mãos. Vida sem caridade lembra planta ressequida, sem luz e sem água. Caridade não é apenas esmola, é também esmola, mas sua significação é mais profunda. Todo gesto de alegria, esperança, reconforto, apoio, bondade, tolerância, auxílio na esfera do bem ao próximo representa a caridade. Quem distribui flores antes perfuma as próprias mãos. A caridade está no nosso comportamento. Ser caridoso faz parte da nossa personalidade. Não é um ato esporádico, uma coisa, de vez em quando a gente abre a mão e dá um dinheirinho, né? Que é o que muita gente pensa. A caridade é uma forma de vida mesmo, é uma forma de agir. Então, sejamos caridosos, é ser, não é fazer, não é estar naquele momento, é ser. Ser irmão, amar o próximo, é isso. No Livro dos Espíritos, a gente está falando sobre comemoração dos mortos, sobre funerais. Kardec perguntou se o dia da comemoração dos mortos para os espíritos é mais solene que os outros dias. Se lhes apraz, ir ao encontro daqueles que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. E a resposta é do Espírito de Verdade. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado daqueles que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem em outro dia qualquer. E Kardec faz uma pergunta complementar. Mas o de finados, para eles, é um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, os cemitérios, né? Porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E Kardec faz mais uma pergunta complementar. Sob que forma comparecem lá e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a mesma forma que tinham quando encarnados. É bem simples, bem direto. Por isso que não tem necessidade nenhuma de ir a cemitério, é uma satisfação que as pessoas têm consigo mesmas, não é com os desencarnados, né? Com os mortos. Eles não estão lá. De repente eles podem ir para ver porque ele está sendo chamado, entre aspas, né? Está sendo lembrado, então pode ser que... Mas ele vai aonde a pessoa está. Se é no cemitério, é mera coincidência. Mas
numa igreja, num centro espírita, na casa dele, e se ele tiver com essa sintonia também, porque de repente ele já está mais adiantado e não tem necessidade disso. Então vamos para o livro A Gênese, que a gente hoje também termina o item da natureza divina, falando dos atributos de Deus. A gente falou até agora que Deus é a suprema e soberana inteligência, Deus é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. E aqui vai fazer um resumo agora. Deus é assim a inteligência suprema e soberana, é o único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diferente disso. Tal o eixo sobre o que repousa o edifício universal. Esse é o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem errou tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também é o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, o homem dispõe de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela em que nenhum artigo de fé esteja em oposição àquelas qualidades, aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. E assim terminamos. Quer dizer, temos que ter sempre em mente esses atributos de Deus. Fugiu disso, já não é... A própria razão nos diz que não pode ser Deus. Não, se ele não for infinitamente perfeito, se ele não for soberanamente justo e bom, se ele não for a inteligência suprema, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, ele não é Deus. Então, são os atributos essenciais, indispensáveis para a concepção de Deus. E assim terminamos as nossas leituras com a trovinha de Francisco Otaviano no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Amor em toda parte. Amor puro, apoio certo. Luz que ampara e aperfeiçoa. Deus que nos chama de perto no passo de outra pessoa.